Oi, tudo bem, gente? Eu de volta. Vamos conversar agora sobre conceitos, sobre determinantes sociais da saúde e de algumas aproximações conceituais. É justamente isso o título desse capítulo, dessa parte do texto, ok? Né? E que vai nos dizer o seguinte, que uma aparente aproximação entre os DSS, né? Com as condições nas quais as pessoas completam o seu ciclo vital, incluindo aqui o sistema de saúde, né? Além de fatores econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam situações de morbidade e fatores de risco para a população. O que quer dizer isso? Que a primeira aproximação do DSS é essa, as condições que levam a pessoa a completar o seu ciclo vital, né? Aí você faz sistema de saúde, fatores econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais, né? Esses fatores influenciariam, né? Na morbidade e fatores de risco para a população, no caso da saúde, né? E aí se contém uma dimensão objetiva, se está vinculada às funções materiais necessárias à vida, ou seja, está aquilo que a gente em inglês chegou a chamar de struggle for life, luta pela sobrevivência, né? Ou será que nós podemos falar nesse termo de mínimos sociais? O mínimo existencial? Mínimos sociais é a terminologia da Marisa Esposati. Mínimo existencial é uma terminologia usada pelo Barroso, atual ministro supremo, né? Que, quando advogado, formulou essa teoria, fazendo uma leitura histórica da questão da dignidade humana. Tá? Bom, então, contém uma dimensão objetiva, essa aproximação, né? Porque vincula as condições materiais necessárias à vida e uma dimensão subjetiva, referida à interpretação e à forma como as pessoas vivem e significam esse processo. Portanto, essa aproximação ela tem duas dimensões, certo? Objetiva e subjetiva. Tanto a objetiva do ponto de vista material e físico, quanto subjetiva, que é como que as pessoas interpretam, como que elas vivem e significam esse processo de falta, né? Às vezes, falta, né? Ou dificuldades materiais, né? Como que é significado. Importantíssimo isso, porque tanto você vê o espaço para o serviço social, quanto para a psicologia. A gente fala em ressignificar o sentido das coisas, né? O olhar sobre o mundo, a visão de mundo, a percepção de mundo, a vivência do mundo, não é? Bom, fundamental para que nós tenhamos presente que reconhecer que o processo de saúde e doença é determinado socialmente implica ter uma posição sob o modelo de sociedade que se quer ter, né? O que produz uma escolha de uma referência teórica para explicar sua origem e sua determinação, né? Adquire centralidade a opção pela perspectiva teórica, pois é a partir dela que se reconstrói e se reinterpreta a totalidade social. Nessa opção tem uma coisa que é um impasse entre uma visão que é calcada em uma epidemiologia social das doenças, de cariz significa aspecto, tá, gente? De aspecto norte-americano, com os fatores sociais ocupando a posição similar e a posição herdeira da tradição marxista, que se escreve no âmbito da epidemiologia social a partir dos anos 70. A gente já está sabendo que nesses anos 70 nós temos um movimento de reconceituação, os encontros a nível do Brasil, aí, latino-americano, que foram um pouco lutando para plasmar um novo jeito de serviço social, né? Uma nova praxis para a nossa profissão, a partir da teoria. E nossa profissão muito influenciada pela teoria marxista. Para frente, como diria a Dona Paraguaçu, podemos também discutir isso, não agora, né? Porque não é agora, mas o que essa tradição marxista também influenciou negativamente no nosso fazer. Mas uma coisa é fato, a nossa profissão é marcada por ela, né? Que Marx e Engels dizia que o conhecimento não é somente para você demonstrar a coisa, o conhecimento tem que servir para mudar o mundo. Então isso é uma revolução que eles fizeram do ponto de vista do trabalho sociológico, né? Não é para você ficar só interpretando o mundo,
explanando ou fazendo poesias que são muito importantes e interessantes. Mas esses conteúdos precisam ser conteúdos utilizáveis que levem à mudança da situação. Né? Isso é a teoria marxista. Viu? Bom, então, a gente está falando então dos dois projetos então, do norte-americano, né, sentado no modelo médico, né, e da posição que aqui no Brasil se defende, né, nós defendemos que vem a partir da tradição marxista, de transformação ou de ruptura com o sistema econômico. Diz aqui então claramente que reconhecer relação, processo de saúde e doença, reconhecer que isso é determinado socialmente, quer dizer assumir uma posição diante de um projeto de sociedade. Então, não escapa de definir de que lado estamos, em que perspectiva nós estamos, para onde iremos. Então, implica dizer o modelo de sociedade que a gente vai avançar para poder utilizar para poder vencer essa disputa, né, dentro da nossa profissão, dentro da área da saúde, certo? Bom, aí ela segue explicando um pouco fala também que as duas matrizes comportam particularidades internas, não sendo unívocas, ou seja, as duas matrizes comportam particularidades internas, não sendo unívocas, e embora permeadas por distinções, é possível agrupá-las a partir de seus marcos referenciais e modelos teóricos, que é o que agora a autora vai fazer, né? Então, falando primeiro da matriz da epidemiologia social norte-americana, né, que ampliou sua base analítica dos fatores sociais. Nela, né, os fatores sociais são evidenciados pela sua funcionalidade em relação à produção da doença. Aí, alguns modelos explicativos foram construídos, né? Os principais são o de Dahlgren e o Whitehead, Didriksen e Hallqvist, né, que foram adaptados por... Aí não sei se vale a pena falar também o nome do autor, mas é Didriksen, Evans, Ritterand. Bom, mas aqui se fala que o modelo mais disseminado na literatura brasileira é o de Dahlgren e o Whitehead, se não me engano, né? Whitehead, traduzido literalmente, é escutar branco. White branco e Head escutar. Bom, então, articulando aspectos éticos e sociais, esses dois autores, autoras, não sei se são nomes ou mulheres, não são esses escritores, articulando aspectos éticos e sociais, como a centralidade do indivíduo, estabelece níveis de influência entre os fatores que determinam a desigualdade, incluindo fatores comportamentais, sociais e institucionais, né? Muito a ver com a influência behaviorista, né, nos Estados Unidos, né, gente? Enfim, Almeida Filho propõe um novo enfoque nessa perspectiva da epidemiologia social norte-americana. Ele propõe um enfoque para a determinação social das doenças crônicas não transmissíveis e faz uma crítica que, embora se refira à abordagem a modelos de capital social e desigualdades em saúde, do Wilson lá e do Kawashi, a mesma pode ser estendida às abordagens derivadas da matriz epidemiológica norte-americana. A crítica que você pode fazer na base dessa epidemiologia norte-americana aí, a essas produções teóricas, é dizer que essa concepção apresenta um quadro extremamente ideologizado dos contextos sociais ditos tradicionais, supostamente formados por indivíduos que compartilham formas culturais e objetivos sociais harmônicos e comuns. O que quer dizer isso? Eles tratam a sociedade como se fossem agrupamentos humanos homogêneos, na medida em que eles vão omitindo na sua análise as privações e carências sociais, bem como as desigualdades diante do acesso a recursos econômicos, né? Ou seja, o que o capitalismo trabalha, né? A ideia do indivíduo. E aí a ideia do capitalismo, vocês precisam entender isso também, né, gente? Do sistema capitalista, é de que o ser humano ele é um ser humano só, ele em todo lugar do mundo. Tanto que a ideia sempre do capitalismo é de padronizar, é de padronização, não é? Então todo mundo tem que usar, quando era mais novo tinha uma marca lá,
quem usa o stop vive melhor. O stop não usa quem não quer, né? Então, e outras palavras desse tipo, né? Que essa marca, o stop, se veste bem, que se sente melhor quem usa o stop. Era uma frase que eu estava falando há muito tempo, eu era criança ainda, faz muito tempo. Mas é essa marca, né? Essa ideia, né? De que todo mundo tem que usar aquilo lá, né? A ideia do McDonald's, você vê, o formato das lojas multinacionais, você pega McDonald's, é o mesmo que você vê lá no Wall Street, é o mesmo que você vê na Savassi, ou você vê no Centro do Horizonte. Isso quer dizer o quê? Isso é padronização, partindo da ideia de que o sujeito é uno, que o sujeito é o mesmo, pensa as mesmas coisas, né? E replica ou dá as mesmas respostas para as coisas, certo? Então, e essa é uma questão fundamental a que nós temos que chamar a atenção e estar ligados, no sentido de não nos enredarmos nessa questão, né? Isso da matriz, então, epidemiológica norte-americana, ok? Avançando um pouco mais, vamos falar da matriz interpretativa, que assinala a ideia da articulação do pensamento social na saúde, remontando ao início do século passado, né? E aí eu vou parar um pouco para a gente poder aprofundar um pouco melhor essa questão da epidemiologia social. Vou parar aqui um pouco para a gente poder um pouco rever isso. Viu? Continuando então, vou ter que ir no meu lugar, né, gente? Continuando então, a outra matriz que explica, né, e aí está falando do DSS, não é? Ela diz que o pensamento social ligado à saúde remonta ao século passado, não é? Que não é algo tão novo assim, e isso é um fato. Mas no Brasil a crítica social dentro do pensamento da saúde surgiu com a incorporação da teoria marxista e marxiana, né, na saúde e na nossa categoria, né? De novo, aí nós lembramos dos movimentos de reconceituação e das premissas, né, e do fundamento teórico que ali foi discutido. Não nos furtemos de lembrar que a América Latina vivia também um movimento de influência teórico marxista também em vários campos políticos, sociais, econômicos, inclusive nas religiões. Nós tivemos um movimento de teologia da libertação em que analisava a sociedade, né, para dizer o seguinte, que o cristão precisa atuar sobre a realidade para mudar, né? Então, essa ideia de mudar a sociedade para que os oprimidos tenham sua vez é uma ideia de insurreição dos trabalhadores para plasmar uma nova ordem. Não posso dizer que a abordagem social, epidemiológica de saúde seja a mesma coisa, não é? Mas que sim, carrega a mesma ideia da teoria marxiana de Marx, de ruptura com a ordem social. O que ela faz? Ela vai lá estudar também os determinantes sociais, os fenômenos sociais que estão no dia a dia da população. E como que as pessoas dão significado daquilo, né? E vai dizer que cada um dá um significado diferente. Portanto, a abordagem tem que ser distinta. Não é? E aí está um pilar fundamental para se entender essa determinação social, né? Esse projeto que é contraditório ao projeto hegemônico hoje, que é o projeto que eu falei anteriormente, baseado na ciência americana, não é? Bom, aqui no Brasil, esses campos de estudo chama-se saúde coletiva. Nos países de América Latina, né? Na América Latina, isso se denominou de um movimento como medicina social, né? Muito praticada em Cuba, por exemplo, né? Agora, ambos, né? Tanto a saúde coletiva quanto a medicina social, os movimentos, eles partiam da mesma orientação teórica e entendem que os processos de saúde e doença são determinados pelas formas de produção, consumo e distribuição de bens e serviços
de uma da sociedade. E parte da premissa que nas formações nos estados capitalistas, os processos de reprodução social expressam a contradição entre propriedade privada, produção coletiva e apropriação da riqueza, tornando as relações de poder assimétricas, ou seja, diferentes, distintas, né, e opressivas, repercutindo diretamente no padrão de saúde. Para falar em espanhol, eles vão dizer o seguinte: las desigualdades sociales sintetizam estas relações, antagonismos e contradições econômico-políticas e ideológicas que se expressam em ejes de explotação, dominação, subordinação, exclusão múltipla, de classe, gênero, etnia, origem, generação, entre outros. Quer dizer aqui, gente, de fato, o cerne, né? O cerne não, uma característica muito importante, uma descrição, uma análise fundamental, fundante da teoria marxista, né? Do antagonismo de classes, né? E que a reprodução da vida se dá a partir das relações de produção. Se a reprodução da vida se dá a partir da reprodução das relações sociais, ou das relações de produção, no caso capitalista, e que no caso, aí vamos falar um pouco do estudo da teoria marxista, da dialética marxista, de que você tem uma classe dominante e uma classe que é oprimida. Então, que tem duas classes centrais: a classe operária, a classe trabalhadora, e a burguesia. A burguesia são quem? São quem tem os meios de produção. Quem são os trabalhadores ou proletariado? No dizer da teoria marxista. O proletariado são os trabalhadores. E por que proletariado? O proletariado vem de prole, quer dizer, aquelas pessoas só têm sua prole, seus filhos, né? Então, por que os trabalhadores tinham muitos filhos no passado? Porque a sua herança, né, a forma de aumentar a riqueza, é ter muitas pessoas da família trabalhando. Então, quantos mais filhos você tivesse, mais condições teria de melhorar a renda da família. E também teria mais rico para cuidar de você na sua velhice. Entende como isso é forte? E ainda hoje está colocado isso, hoje muitas pessoas ainda acham, e isso também repercute também na ideia do trabalho infantil, né? As crianças têm que começar a trabalhar cedo para ajudar a família a sustentar, né? Não se questiona que talvez o que ele diz pensar é a melhoria das condições de vida do trabalhador adulto. Ao invés de ganhar R$1.045, podia ganhar R$3.200. Não precisaria da criança, não haveria necessidade de você criar subprofissões ou subocupações para as crianças, né? As crianças que trabalham, elas trabalham em condições subhumanas. O trabalho receberia menos de 1/10 do que um trabalhador com mais de 18 anos receberia, né? Isso é ou não é um desatinho? Não é? Mas então, e aí eu já estava fazendo essa digressão para entender um pouco também o que o capitalismo, o que o sistema socialista, o que a teoria marxista diz, não é? Bom, essas duas perspectivas, a medicina social e a saúde coletiva destacam que a perspectiva da determinação social da saúde sustenta-se nas categorias de trabalho e reprodução social da vida. É isso, é o cerne da tradição marxista, pensante marxista. As relações de trabalho e reprodução social da vida. Então, o que o marxismo diz? Que as condições de vida do bairro são consequência das relações de trabalho. Aquelas pessoas que vivem naquele lugar, naquela vila, naquele lugar mal estruturado, elas são exploradas. São trabalhadores que ganham menos. E parece que isso realmente não caiu, isso é um fato ainda, né? Então essa relação, que a relação capitalista, a relação de produção, determina a existência do sujeito. De novo, se a relação capitalista de modernização do trabalhador determina a reprodução da vida, obviamente que esses fatores influenciam na vida social e no processo de saúde e doença. Ora, então, como que você vai mudar isso? Aí a orientação é um processo de trabalho que possa fazer o usuário compreender a complexidade daquilo que está vivendo. E que a equipe também perceba isso. Não é? Que muitas vezes possa haver um fator que é global ou que é genérico que está levando toda aquela comunidade ao adoecimento. Certo?
Bora lá. Então, a medicina social e a saúde coletiva vão destacar que a perspectiva que as condições naturais, ambientais e biológicas aparecem subordinadas ou filtradas, né, por essas categorias que eu já disse antes, que fundam e estruturam as necessidades de saúde ou em saúde. Aí o pressuposto filosófico implícito aí é que as dimensões biológicas e ambientais da vida humana estão subsumidas, né, as características da sociedade em seu desenvolvimento histórico. De novo, cada sociedade vivencia de modo distinto a reprodução social e a relação de produção, e essas características cada área está num nível diferente, um padrão diferente, não é? A partir desse pensamento é que afirma que as condições sociais viabilizadoras de saúde ou de doença devem ser interpretadas incorporando-se uma multiplicidade de determinações, a síntese de múltiplas determinações, ou seja, de atribuições conceituais que combinadas adequadamente, permitem transformar a ideia abstrata da saúde em algo que expressa, antes de tudo, as condições concretas de trabalho e de reprodução da vida de uma dada classe social. Esta acepção é central, pois afasta qualquer possibilidade de adesão às perspectivas que abordem os DSS de forma abstrata, sem uma teoria explicativa profunda, né, que descreva a sociedade, sua forma de produção e reprodução social. Isso adensa com formulações sobre relações entre saúde, sociedade, economia, democracia e políticas públicas. Então, nós estamos falando aqui, de fato, dessa fundamental relação da saúde com a organização da sociedade, o modelo econômico vigente. Certo? É isso que a gente consegue compreender? Mas à frente vai para a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde, em que tiveram duas declarações, uma oficial e uma oficiosa, né? A conferência aconteceu no Rio de Janeiro, vamos falar dela, acho que é bom a gente estudar isso como exercício, tá? Mas, no caso da oficial, ela vai dar pista, dentro dos limites do capitalismo, né, de possibilidades argumentativas junto aos gestores das políticas de saúde para implementar ações profissionais, sendo que destacam as mais significativas: formulação de políticas inclusivas, o apoio a programas de pesquisa e levantamentos permitindo informações para a formulação de políticas e ações consequentes, buscar e fortalecer o acesso universal aos serviços sociais e aos fios de proteção social, dar visibilidade aos processos decisórios e de prestação de contas e ampliar o acesso à informação. Já acesso à informação e à justiça, claro, e a participação pública, instituir e fortalecer sistema de controle e monitoramento para avaliar as iniquidades à saúde e na distribuição e uso de recursos, fortalecer medidas de proteção social, instituir sistemas de avaliação confiáveis sobre a eficácia das intervenções sobre as desigualdades em saúde. Isso é importantíssimo, né? Instituir sistemas de avaliação confiáveis sobre a eficácia das intervenções sobre as desigualdades em saúde. Muito bem. Em uma posição mais contundente que esta, a declaração das organizações e movimentos de interesse público da sociedade civil, de novo, a declaração das organizações e movimentos de interesse público da sociedade civil, 2010, repõe o cenário de crise do desenvolvimento sustentável decorrente do neoliberalismo, do individualismo e do consumismo, levando à exacerbação da violência e de conflitos, levando também ao desemprego estrutural, às desigualdades na distribuição das riquezas que levam ao declínio da proteção dos direitos sociais. Enfatiza que, e isso é importante para nós termos presente, por trás dos determinantes imediatos da saúde, quais sejam educação, habitação, emprego decente, segurança alimentar
proteção social e cuidados universais de saúde, esses são determinantes imediatos da saúde, né? Encontram-se os determinantes estruturais mais profundos, incluindo as relações desiguais de poder e o acesso desigual aos recursos e às tomadas de decisão, a ampliação das iniquidades e a discriminação institucionalizada através de eixos de classe, raça, gênero, etnicidade, casta, indigenicidade, idade e capacidade ou discapacidade contribuem para a impossibilidade de atingir boa saúde. A ação sobre esses determinantes estruturais de saúde é essencial para superar as crises econômicas, ambiental, do desenvolvimento e alimentar. Vejam que profundo, né? Ela vai assinalar ainda a importância da OMS, né? E que a OMS e os governantes que estavam presentes àquela conferência, né, reconhecer que as iniquidades em saúde e a negação do direito à saúde são modeladas e decorrentes das atuais estruturas de regulação do comércio internacional. Aí eles vão fundo na crítica ao sistema de produção vigente no mundo, né? E também que eles reconheçam, os governantes e a OMS, a influência e a determinação do capital financeiro sobre a economia global, e que o capital financeiro tem crises periódicas ou crises cíclicas, para usar o termo marxista. Nessa linha ratificam o chamado da Declaração de Alma-Ata por uma nova ordem econômica internacional. Diria Caetano, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Bom, mas os limites maiores da declaração oficial, né, que foi aquela que eu tem aqui os limites lá, né, estão relacionados à forma de inserção da sociedade civil e às iniciativas comunitárias de participação no financiamento e nas decisões, não havendo particularização de quais parcelas da sociedade civil estão sendo referenciadas. Ainda em relação a este tópico, não há menção ao controle do setor privado, fundamental para a equidade em saúde. Então, eles lá criticam a declaração oficial, dizendo que ela não pressupõe a participação do povo, participação popular, no controle às instituições de saúde, especialmente às instituições privadas, né? Por isso que lá, onde eu li a ideia da proteção social universalista, ou que se baseia e retoma a declaração de Alma-Ata, eles criticam o cerne do sistema capitalista. A seguir, nós vamos falar um pouco sobre determinantes sociais da saúde e ações profissionais, ok?